participando desse evento promovido pela Quest. Prazer poder conhecer, nem que seja virtualmente, o professor Nuno, né? Já o conhecia à distância pelos belos trabalhos realizados junto com o professor Paulo Fonseca. Então, sem dúvida alguma, uma hora que vai voar, vai passar muito rápido, mas que quando se trata de conhecimento, de debate, de troca de ideias, é um agradecimento mútuo, né? E todos temos a ganhar com isso. Então, um grande prazer poder participar dessa hora de aprendizado. Nuno, começo com você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da formação dos treinadores portugueses, hoje espalhados pelo mundo nas mais variadas funções técnicas. Eu vou colocar isto não como a formação apenas dos treinadores portugueses, mas a formação em geral de todos os treinadores, porque nós aprendemos com todos. Eu recordo que no passado, e eu fiz a minha formação no Belenenses, em que o Belenenses teve excelentes treinadores brasileiros. O Marinho Pérez foi um treinador conceituadíssimo em Portugal. O Abel Braga, quando eu era pequeno, vindo da formação do Belenenses, o Abel Braga levava-me a treinar com os séniores e era o treinador na altura do Belenenses. Portanto, eu penso que os treinadores portugueses aprenderam também muito com os brasileiros e não há aqui a questão de o treinador é português, então é bom. Não, o treinador do mundo tem que se formar, tem que evoluir, tem que aprender com todos, tem que ver jogos de todo o mundo e ir tirando detalhes de todos os treinadores e depois preparar os exercícios para se tornar melhor em todos os momentos do jogo. Eu acho que é o mais importante para um treinador jovem que esteja a começar, pensar nos momentos do jogo, os exercícios a criar para que aquilo seja feito ao mais alto nível para um coletivo mais forte, podemos falar detalhadamente mais à frente, mas aprender com todos e a ver os jogos dos outros, nós aprendemos imenso. O que eu tenho a dizer é que o treinador português aprendeu certamente com muitos outros, tal como os brasileiros aprenderam também com alguém, e todos os treinadores bons e conceituados vão aprendendo com todos, porque é essa aprendizagem que nos faz tornar cada vez melhores. Tiago, eu queria ouvir a sua opinião, a sua avaliação sobre o atual momento da formação dos treinadores no Brasil. A CBF com cursos de treinadores, cada vez mais cursos também técnicos na área do futebol. Qual é a avaliação que você faz do atual momento da formação dos treinadores brasileiros? Eu penso que estamos começando a caminhar nesse sentido. Infelizmente, durante muitos anos, a formação acadêmica foi um passo rejeitado dentro do futebol brasileiro, porque por muitos anos carregamos a essência de sermos os donos do futebol, e isso é uma mentira. As próprias conquistas dos títulos mundiais, através das Copas do Mundo, acabavam também trazendo para o treinador brasileiro um certo comodismo, uma conformidade pelo que tinha já produzido. E penso que o grande marco, e hoje se acentua isso, é a questão acadêmica, né? Porque a gente pode ver Portugal como um referencial de produção acadêmica, produção literária. Infelizmente, nós não temos no Brasil treinadores com literatura, com escrita. Nós não temos hoje, clara, uma metodologia de trabalho ainda. Sabemos empiricamente, porque vivemos pelas experiências, tudo que aprendemos da essência, da raiz do futebol brasileiro, mas nada disso nunca foi colocado no papel. Eu mesmo tenho formação acadêmica, tenho a formação como professor de educação física, estou a cursar agora, né, as licenças da CBF, terminando a licença Pro, mas ao mesmo tempo é algo muito recente, né, coisa de 10 anos para cá. E já temos outras escolas que já produzem material, já produzem academicamente há muitos anos. E quando você escreve, você imortaliza, você deixa para quem vem depois, para que você possa ter um referencial de condução de trabalho. Então, para mim, o grande diferencial é que possamos escrever, colocar no papel, produzir academicamente, para que os treinadores também aqui possam se desenvolver, não só agora, mas quem vem depois, para que tenha referenciais, né, de como crescer e como ser um treinador, que é o mais difícil, não só pela condução do trabalho, mas também tecnicamente para termos referenciais de a quem se espelhar. Nuno, o Thiago citou a importância do trabalho desenvolvido em Portugal como uma referência para muitos profissionais brasileiros. Eu queria que você desenvolvesse, e eu sei que são temas complexos e amplos, da melhor maneira possível, alguns temas. Periodização tática, a importância da periodização tática na evolução do trabalho dos técnicos portugueses, a importância do professor Vitor Frade e o desenvolvimento de ideia de jogo.
Há aqui vários marcos importantíssimos em Portugal e, naturalmente, que essa importância ganha uma outra dimensão quando os resultados estão associados. Eu poria aqui mais atrás um pouco o professor Carlos Queiroz, o professor Josualdo Ferreira, que trouxeram já algum desenvolvimento que estamos aqui a falar dos livros, algum desenvolvimento do jogo baseado em conhecimento. Começou um pouco aí, naturalmente que depois as coisas foram evoluindo, há a periodização tática e há um grande vendedor, entre aspas, da periodização tática. Mourinho ajuda a que em Portugal se fala da periodização tática como o grande elan do futebol português. É verdade, tem uma grande importância. O Mourinho foi quem despoltou para todos os que queriam ser treinadores a forma de olhar para o jogo enquanto nós corremos dentro do campo. Costuma-se dizer que um pianista toca piano para melhorar, não anda a correr à volta do piano. E nós começámos a ouvir isto e começámos a pensar efetivamente no treino e começámos a pensar efetivamente no exercício e começámos a dar uma importância muito maior ao que se passava no jogo e ao que queríamos que acontecesse no jogo para treinarmos esses detalhes para que no jogo fosse mais fácil. E foi, se calhar, essa grande onda de resultados do Mourinho que despoltou tudo e depois o conhecimento, houve um grande boom, porque depois toda a gente traz o seu conhecimento, começamos a progredir muito e a estudar e a ler e a ouvir palestras e a ir aos cursos da Federação e tudo junto criou aqui uma dinâmica muito grande em toda a gente que tem interesse pelo futebol e nomeadamente os treinadores. Tiago, eu esqueci-me aqui do professor Vítor Frade, que eu tenho um grande carinho por ele, inclusive ele esteve connosco no Porto, ele tem uma passagem pelo Porto muito importante em tudo o que era formação e eu esqueci-me aqui de referenciar, mas eu acho que nem vale a pena porque é alguém que está acima de tudo, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Tiago, o Nuno abordou alguns aspectos de treinamento, de periodização tática, a evolução dessas ideias em Portugal. Aqui no Brasil, o nosso maior entrave para o desenvolvimento de ideias de jogo, de uma filosofia, por exemplo, em um clube de futebol, é o tempo. Você mesmo, recentemente no Corinthians, sofreu muito com isso, com a falta de tempo para trabalhar. Eu penso que quando você tem uma estrutura metodológica muito clara dos processos a serem seguidos, como um período de choque, um período de adaptação, para depois que você conseguir chegar no período de crença, do desenvolvimento de uma ideia de jogo, isso tudo acaba sendo muito mais fácil de explicar ao grande público, ao torcedor, ao dirigente, aos meios de comunicação, para que você possa entender a necessidade do tempo. Porque parece que a gente precisa do tempo pelo tempo, e não é assim. Existem processos que requerem certas etapas a serem cumpridas para se desenvolver o jogar. Durante muitos anos, a nossa única referência no Brasil como preparação era a preparação atlética. Então, durante muitos anos, usamos exclusivamente as cargas físicas como referenciais da prescrição do trabalho. E isso sempre foi um entrave para que a gente pudesse dar um passo adiante. Você falou com o professor Nuno a respeito da periodização tática. A periodização tática ela nasce em Portugal, mas hoje ela é a propriedade mundial, porque acabou a ser uma das principais ferramentas a pensar ao jogo, pensar no jogo de futebol pelo jogo. Durante muito tempo se procuraram meios de treinar futebol, mas nenhum que contemplasse de uma maneira tão direta e tão plena o que a gente gostaria de colocar nas ideias semanais para se desenvolver as ideias de jogo. Então, eu penso que o primeiro de tudo é a educação, é o conhecimento, para que as pessoas que gerenciam o futebol possam entender as preocupações que são necessárias para você desenvolver as suas ideias de jogo. O tempo é fundamental, não estou aqui a inventar nada, todos falamos sobre isso já há muito tempo. Citei alguns dias atrás uma entrevista que Klopp, quando chega ao Liverpool, falou em 4 a 5 anos. E você trazer esse discurso para o futebol brasileiro é surreal. Aqui você acaba virando motivo de brincadeiras, as pessoas te olham de uma maneira diferente,
porque querem que você entregue os resultados para ontem. Então, claro que eu sei que futebol não é algo somente romântico, filosófico, há de se entregar resultados, exige performance, mas no mínimo existe um tempo hábil para que você consiga aplicar, né, as ideias que deseja junto à sua equipe, com conhecimento geral, institucional principalmente, para amparar o seu trabalho a ser desenvolvido. Nuno, você e o Paulo Fonseca, no Shakhtar Donetsk, passaram por um processo de uma transformação muito grande na mentalidade do time, na forma de jogar futebol do Shakhtar, né? Na marcação, por exemplo, uma recente entrevista sua que eu li agora durante a pandemia, você cita muito a questão da mudança no estilo de marcação, que era homem a homem com o Luchescu, passa a ser por zona com vocês. Falei com o Thiago sobre tempo, sobre a necessidade do tempo para você desenvolver uma ideia de jogo. Como você vê essa questão? Dá para colocar no papel quanto tempo você precisa para você passar uma ideia de jogo para um grupo novo de jogadores? Não dá para colocar no papel, mas é verdade que nós no Shakhtar tínhamos uma forma de jogar diferente da do Luchescu. Ambas venceram, nós ganhámos 7 títulos em 9, portanto ambas venceram, porque o Luchescu é um treinador muito titulado, é um treinador que passou uma carreira no Shakhtar brilhante, e não está em causa que estava a fazer coisas erradas, estava a fazer as dele, que ele acredita, e nós acreditamos noutras. É só isto. Por vezes há aqui um pouco a questão que se quer um pouco mais polémica, de que quando se diz que alguém faz uma coisa diferente, então está a criticar o outro. Não, ele ganhou muito e nós ganhamos muito também, e ambas tiveram resultados. Formas diferentes de trabalho, né? Nada mais do que isso. Obviamente. O tempo é, obviamente, muito necessário nisto tudo, porque quando se marca homem a homem, há uma referência individual e se corre atrás do adversário homem a homem, é uma coisa que se calhar já necessita de menos tempo, porque há uma referência visual, eu tenho que correr atrás dele e marcar. Quando é uma situação mais coletiva, eu necessito mais tempo para ganhar autonomismos. Esses autonomismos não são ganhos só porque nós fazemos 2 treinos e a coisa vai. O jogador tem que habituar-se a dominar todos esses autonomismos, e são muitos. E então esse tempo, que não é quantificável quanto será, é necessário ir ganhando, vencendo, porque sabemos que o treinador, quando não ganhar, fala-se de tempo, mas depois sabemos que temos as malas sempre prontas. Portanto, também temos que ter um pouco a estrelinha de, enquanto a equipa não está à nossa maneira, nós irmos ganhando. Por vezes até com sorte, no início, nós trabalhamos para que a sorte não faça parte da maioria das vezes que ganhamos. Mas no início ainda não está a coisa trabalhada, e então a sorte às vezes faz mesmo parte. O que é certo é que, sem tempo para se trabalhar, a equipa fica muito menos equipa, fica muito mais individual. Cada jogador vai fazendo um pouco o que vai sabendo ao longo da carreira, uns mais assim, outros mais assado. O treinador não consegue, em pouco tempo, colocar uma equipa a jogar com uma equipa. E o que é um treinador que coloca uma equipa a jogar com uma equipa? Para mim, ser treinador é isto mesmo. Porque individualmente os jogadores, todos eles no mundo inteiro, vão fazer o seu melhor. A diferença é como conseguir organizar isto tudo numa equipa, que é difícil, em todas as fases do jogo, e quanto mais tempo temos, mais aprimoramos a nossa ideia de jogo, nas fases todas, porque depois, quando temos pouco tempo, nós começamos por trabalhar sempre por algum lado, normalmente a parte defensiva. Com um pouco mais de tempo, passamos a trabalhar também a parte ofensiva. E depois ainda temos as transições. E depois ainda temos esses detalhes todos dentro de uma parte ofensiva e de uma parte defensiva. O tempo a crescer permite-nos fazer uma equipa mais forte nas várias fases do jogo. Quando não se entende isto, o treinador pega nas malas, vai embora para outro sítio, para casa. Por vezes nós não mandamos nos clubes, e os clubes têm autonomia para fazer o que querem, e acontece muitas vezes o treinador sair. Agora, o que é necessário também é haver evolução, porque eu sou treinador e percebo que não posso pedir tempo, mas quanto tempo é? É 1 ano, 10 anos, 2 anos, 3 meses? O que é necessário é eu dizer assim: nós estamos a crescer nisto, e está a haver evolução, e toda a gente fica a olhar para o jogo, porque o jogo é aquilo que marca o nosso trabalho durante a semana.
olhamos para o jogo e realmente há evolução nisto e nisto, então estamos mais próximos de ganhar. Ok, se há esta evolução, nós estamos mais próximos de ganhar, vai ser uma questão de tempo, mas muito menos tempo do que outra coisa que não haja evolução e não sabemos bem se a equipa está a evoluir ou não. Há também momentos em que se perde e com isso a equipa também regride. As coisas não são matemáticas, mas o treinador necessita de tempo, absolutamente. Não há como ser um treinador bom, mau ou médio ou o que seja sem tempo. Tiago, eu costumo falar aqui no Brasil que todos os clubes querem ganhar, isso é óbvio, mas poucos sabem como querem ganhar. Poucos fazem essa pergunta: como nós queremos ganhar? Como nós queremos ser campeões? Qual é a nossa ideia de jogo? Qual é a nossa filosofia? Vejo pouquíssimos clubes trabalhando nesse sentido no Brasil. E aí isso naturalmente implica em cobranças imediatistas, cobranças pelo resultado exclusivamente, e não a longo prazo, e não analisando o trabalho que está sendo desenvolvido. Como combater isso no Brasil? De que forma vamos conseguir mudar essa mentalidade? É que normalmente as gestões no Brasil, elas se baseiam muito nas ideias do treinador. Então você contrata um treinador não para treinar a equipe dentro de uma ideia institucional. Você contrata o treinador e suas ideias para você gerenciar e mudar as ideias do clube, sabe? Então, como temos eleições no Brasil a cada 2, 3 anos e se muda os presidentes, e se muda muitas vezes a cultura de futebol e a cultura de gestão desses clubes, se muda também o perfil dos treinadores, porque você contrata treinadores com uma perspectiva de propor jogo, que gostam da posse de bola, por exemplo, e também depois não deu resultado, em pouco tempo você traz um treinador com uma característica diferente, que já gosta de um jogo de transição. Então, para mim, o primeiro ponto é que os clubes tenham muito claro quais são as suas identidades. E para isso acontecer, há de se ter uma continuidade de ideias nas gestões, né? Na grande parcela dos clubes hoje em dia no mundo, existem donos, existem pessoas que são majoritárias perante ao clube e se mantém, né? Cada vez menos temos eleições estatutárias, a mudança de treinador, de presidentes, de conselheiros a cada 2, 3 anos. E isso faz com que, naturalmente, exista uma falta de ideias claras dentro dessa concepção do jogar. Ao mesmo tempo, também, profissionais que façam essa gestão do vestiário, que contratem os treinadores, sabendo qual realmente é o perfil desse treinador, antes de saber, né, o que ele pode entregar e que tipo de comportamento ele pode trazer ao time. E, ao final, os próprios treinadores também saberem dizer não para alguns clubes, sabe? Porque muitas vezes, pela sede do emprego, pela sede de estar trabalhando, o treinador aceita, né? Muitas vezes um clube onde os atletas que lá estão não podem entregar necessariamente o que você tem ideia para fazer, o que você mais se identifica, e há de saber dizer não, né? Para que você entenda que você, assim, dessa maneira, vai estar colaborando com o engrandecimento do jogo e do futebol. Nuno, eu queria que você, com a sua experiência ao lado do Paulo Fonseca, em grandes clubes já da Europa, falasse um pouquinho sobre essa questão de identidade que o Thiago citou, a identidade do clube, o futebol que cada clube quer. O que você pode falar com a sua experiência dos clubes onde você passou? O Tiago falou aqui em coisas muito importantes. Eu vou aqui voltar um pouco atrás para pegar em algumas coisas que o Tiago disse. Identidade de um treinador e identidade de um clube podem ser coisas diferentes e, se forem diferentes, já estamos a começar mal. Sim. Isso é óbvio. Perfeito. Depois, a identidade de um treinador que quer a equipa de determinada forma e, maioritariamente, o plantel ser constituído por jogadores que têm outras características, estamos a começar mal. É meio caminho andado para o treinador sair, porque normalmente sai sempre o treinador. Sim. Nós já tivemos muitos convites, dos quais analisámos primeiro o plantel, fizemos a pergunta à direção o que é que o clube pretende e, em função do plantel e das nossas ideias de jogo, não aceitámos. O que é fundamental um treinador que tem ideias, um treinador que tenha umas ideias claras para os vários momentos do jogo, precisa de jogadores com características para aquilo. E não estou a falar de gastar rios de dinheiro, não estou a falar de contratar craques, estou a falar de características. Se eu quero um avançado grande e forte e alto, que seja forte no jogo aéreo,
mas a minha equipa, eu quero que jogue de outra forma, aquele avançado não vai ser o avançado certo para a minha equipa. Se já está no clube e é só um jogador, talvez eu tenha que adaptar um pouco o meu jogo àquele avançado. Isto tudo tem que ser medido. E o que o Tiago disse, com toda a razão, é o treinador avaliar antes se tem os jogadores minimamente com as características para a sua forma de jogar. Se eu tenho um avançado, nós chamamos em Portugal Pinheiro, assim alto, grande, que vive de cruzamentos, mas a minha equipa não vai cruzar para ele, vamos perder os dois. Aquele avançado não vai fazer golos e eu também não vou fazer porque não vou cruzar para ele, quero bolas na profundidade. E o que está, por vezes, errado é o treinador tomar uma decisão, até propriamente o dirigente, sem conhecimento, tomar uma decisão por determinado treinador, se não está com as características para aquele plantel. Portanto, este treinador, quando tem uma reunião ou duas ou três, a primeira coisa que tem que fazer é o trabalho de casa e ver o plantel, ver jogos. Nós não entramos em nenhum clube sem ver 10, 15 jogos dessa equipa, com outros treinadores. Porque nós temos de conhecer ao detalhe as características daqueles jogadores. Porque até por isso podemos ter que mudar alguns detalhes da nossa forma de jogar. Sem problema nenhum. Agora, detalhes não são ideias base, grandes ideias. Ninguém vai passar a ser um treinador completamente diferente para jogar para aqueles jogadores. Não. Detalhes são, se eu tenho um ala muito mais forte, aberto, e que é um jogador de espaço e não é um jogador de drible curto, se esse ala jogar por dentro vai ter problemas. Essa ala tem que jogar por fora. Para jogar por fora eu tenho que, se calhar, pedir ao meu lateral para não subir tanto, para permitir que ele esteja sempre aberto. Se subir, tenho que meter o meu lateral por dentro, de forma a aquele ala ficar por fora e vai o lateral por dentro. É um detalhe que o treinador tem que pensar nele, mas tem que conhecer as características dos jogadores para poder pensar nestes detalhes. Antes de aceitar um projeto, eu acho que é fundamental conhecer em detalhe os jogadores que se vai ter naquela equipa, naturalmente também ouvir o que é que a direção quer, porque se quiser um treinador, a direção normalmente diz assim, eu quero é ganhar. Sim. Quero é ganhar. Como se os treinadores não quisessem ganhar. Mas quer ganhar como? E o Gustavo perguntou bem, quer ganhar, mas como? De que forma? Porque há milhares de treinadores e todos querem ganhar. Nós temos de ter a ideia clara do que é que estamos a contratar. A melhor forma de contratar um treinador não é falar com ele primeiro, porque todos os treinadores dizem duas ou três coisas e parece que aquilo é tudo bom. A melhor forma de contratar um treinador é andar a ver os jogos que o treinador teve nas outras equipas. Ver o que é que ele fez, como é que fez enquanto equipa, enquanto coletivo. E isso vai responder ao tipo de treinador que é. Agora, é preciso saber olhar para o jogo e ver. Também é verdade. Mas os presidentes, por vezes, não sabem, mas devem munir-se de pessoas que os ajudem. Porque se as pessoas não conhecerem o jogo, não conhecerem o que é jogar de determinadas formas mais variadas possíveis, e se não tiverem uma linha condutora para o seu clube, vai andar sempre aos esses. Não vai correr bem. Umas vezes corre, outras vezes não corre, ninguém vai perceber porque é que corre, porque é que não corre. E esse, às vezes, é um problema da maioria dos clubes, de todo o mundo, não é só do Brasil. Em Portugal, há clubes também que contratam um treinador de uma forma e depois outro completamente o oposto. Quer dizer, não é só no Brasil. No Brasil tem a agravante de ter muitos jogos e naturalmente, muito menos tempo. Mas penso que respondi um pouco à tua pergunta. Sim, com certeza. Tiago, você já abordou um ponto importantíssimo que é fundamental para entendermos como funciona o futebol brasileiro, que é o lado da política, as eleições constantes nos clubes. A gente não pode realmente deixar isso de lado, porque isso é determinante nas tomadas de decisão. Nós aqui estamos abordando muito o lado do treinador. Mas não falta também uma formação melhor para as pessoas que tomam as decisões nos clubes. A gente aborda demais essa questão da atualização dos treinadores brasileiros, mas e os dirigentes? As pessoas que vão avaliar se o trabalho está sendo bem feito ou não, se há evolução, como o Nuno citou, para entender qual é a ideia de jogo que queremos,
Não falta também uma formação melhor nas pessoas que tomam decisão aqui nos clubes do futebol brasileiro? Eu penso que essa questão, né, não é exclusividade do futebol brasileiro. Penso que existem outros tantos lugares que acontece o mesmo. E para mim, a educação sempre é o caminho. A educação, o ensino, o aprendizado, a academia sempre é o caminho, porque exemplos não nos faltam de projetos muito bem sucedidos em qualquer lugar do mundo e também de projetos e organizações que não deram certo por más gestões, sabe? O que eu penso é que quem dirige futebol tem que estar mais preparado para cuidar do clube como se fosse seu, sabe? Como se fosse um patrimônio próprio. Porque quando cuidamos de algo como se fosse nosso, temos mais carinho, mais cuidado, não nos precipitamos muitas vezes na tomada de decisão, sabe? E a gente tem, aqui no Brasil especialmente, na Latinoamérica, por sermos um povo muito passional, né, muito ligado, né, a tomadas de decisões intempestivas, né, muito sanguíneos, temos uma ligação muito forte com o torcedor, né, com os adeptos, como se fala em Portugal, e aí, naturalmente, as decisões são tomadas muito mais levando em consideração a opinião pública, levando em consideração os meios de comunicação que estão pedindo naquele momento, do que o que é o bem para o clube, que é o bem para a organização, sabe? E quando temos investidores, temos proprietários, presidentes que são acionistas desses clubes, sabe? Eles tomam um cuidado maior para que você consiga ter um projeto a médio e longo prazo, imagino eu, sabe? Eu sei que é algo que no Brasil não existe, as SAs são cada vez mais raras e não são, né, permitidas de maneira geral, não tem isso por lei aqui no Brasil, mas a gente sabe que para mim é um caminho, que os clubes têm um pouco mais de cuidado em relação à gestão, principalmente pelo conhecimento. O conhecimento é você realmente buscar inspiração através de profissionais capacitados para isso. Temos no mundo corporativo, por mais que o futebol tenha diferenças e particularidades específicas, temos muitos gestores no mundo corporativo que servem de inspiração também para que a gente possa fazer gestões mais equilibradas do que tange o futebol, sabe? E aí, mais uma vez, sabe, nós treinadores temos um papel importante. Sempre que nós temos a oportunidade pública de manifestar, fazermos, sabe? Porque muitas vezes passamos também por profissionais que estamos reclamando e não é isso. Estamos querendo o bem do futebol, queremos que todos se qualifiquem, porque estamos muito acostumados a copiar, a pegar um pequeno fragmento de algum lugar e trazer para cá. Muitas vezes pela falta da identidade, pela falta de um espírito um pouco mais nacionalista nesse sentido também, de uma produção própria também em relação à identidade. Dias atrás eu fui entrevistado por uma TV colombiana e eles tinham acabado de demitir o professor Queiroz, sabe? E me perguntaram, né, o que eu achava sobre o perfil do treinador que deveria ser escolhido lá. Eu falei, não tenho como responder porque não conheço das particularidades do povo colombiano. Não conheço do que sente, né, como se lida, como é a característica particular do jogo da Colômbia. Sei por olhar, por observar, por ver a distância, mas viver lá diariamente para saber, não sei. Então, essas particularidades, assim, sem desconsiderar, né, o que a gente tem no mundo, porque o futebol está globalizado, mas quando copiamos, alguma coisa sempre escapa. Falei antes que a periodização tática é um produto mundial, e é mesmo, mas temos que trazer para o Brasil e aplicá-la também de maneira consciente dentro das características do futebol que aqui existe. Eu tenho tido uma crítica quando converso com alguns amigos do futebol a respeito da aplicação de alguns conceitos táticos na categoria de base, na formação. Por exemplo, o Brasil sempre foi um grande formador de jogadores com capacidade individual de duelos, de vitória pessoal de 1 contra 1. Tanto atacantes, meio-campistas, como os defensores também no duelo defensivo de 1 contra 1. Só que, de alguns anos para cá, instituímos em todas as categorias de base que do sub-11, 10, 9, 13, você marca a zona, você marca o espaço, e aí você deixa de duelar, deixa de ter o confronto, sabe? Então, há de se achar o equilíbrio. Eu penso que o jogo de marcação zona, por exemplo, entrando na parte mais técnica, é um jogo mais inteligente, de uma ocupação de espaço mais equilibrada, onde você consegue fazer um jogo muito mais coletivo e manter uma compactação. Mas, ao mesmo tempo, pensando na formação de jovens atletas, na construção da característica individual, nós temos que construir meios de devolver ao atleta o jogo, devolver a ele as decisões, e não simplesmente, né, colocarmos o que tem que ser feito. Falei um pouco de tudo, né, era sobre gestão, mas já entrei em outros assuntos também aí para
chamar o professor Nuno para bater papo também. Exato. A parte do jogo traz-nos sempre isso. a nós mais paixão. E essa parte de jogo que eu quero abordar um pouco mais nessa próxima meia hora. Já passou meia hora, voou aqui. Antes até, eu aproveito para fazer uma crítica ao meio onde eu trabalho, a imprensa esportiva, e aí eu posso falar sobre a imprensa esportiva brasileira. Claro que a gente não pode generalizar, mas eu entendo que falta também na imprensa esportiva uma especialização maior para sair do achismo e entrar na análise, entender um trabalho que está sendo desenvolvido, quais são as ideias, o que cada clube técnico quer, para aí sim criticar, e críticas são positivas ou negativas. Então eu entendo também que falta uma especialização maior na imprensa esportiva. Se entre os técnicos, o Thiago falou agora há pouco, né, que na nossa formação nós estamos muito atrás de vários centros europeus por conta de como a gente ficou parado realmente no tempo, na imprensa esportiva isso também acontece, a gente também corre atrás demais nessa formação. Nuno, sobre campo agora, eu queria que você falasse sobre as principais dificuldades, os desafios que você e o Paulo Fonseca encontraram ao chegar na Série A italiana, no berço do futebol tático, bem armado, bem organizado. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram na Roma? Eu acho que o Gustavo colocou exatamente como é a Série A italiana, o berço da tática. Realmente aqui o jogo se joga muito do ponto de vista tático. Há muitas mudanças táticas de sistema, mas também de outros detalhes no próprio jogo. É um jogo muito interessante para os treinadores estudarem, treinadores de todo o mundo, estudarem das mais variadas equipas, não é a nossa, todas, porque realmente há muita mudança, e há mudança de jogo para jogo, há mudança durante o próprio jogo, há mudança, por exemplo, uma equipa que nunca fez algo joga contra nós e apresenta um sistema diferente. E o treinador deste lado daqui tem que estar preparado para, assim que sente essa mudança, explicar aos jogadores, então como é que nós vamos fazer aqui neste caso? Como é que nós vamos atacar esta mudança que o adversário fez? Como é que nós vamos defender esta mudança que o adversário fez? E temos que estar muito preparados para isto. E nós aqui hoje estamos com uma preparação tática. Eu creio que este ano e pouco que estamos aqui vai valer por 5 ou 6 anos em Portugal, porque em Portugal muda-se menos e consegue-se trabalhar sobre análise do adversário, que é raro mudar. E então é um trabalho que se pode fazer de forma mais facilitada. Quando nós explicamos à nossa equipa, temos mais dias para explicar e à partida não vai haver mudança. Aqui em Itália nós estamos a apresentar o adversário e amanhã pomos no campo, no treino, aquela preparação do jogo, e no dia seguinte é o jogo e o adversário mudou. E mudou e não se conseguiu entender qual a mudança, qual o objetivo daquela mudança, porque nunca tinha feito assim e passou a fazer assim. E então não vale a pena pensar porque é que mudou, temos é que pensar, ok, e agora como é que eu vou atacar isto e como é que eu vou defender isto? E este raciocínio tem que estar sempre aqui na nossa cabeça, e por isso é que nós, se calhar em termos táticos, temos uma evolução tão grande neste ano, porque os nossos neurónios têm que estar sempre a pensar muito rápido para conseguir ultrapassar os pequenos detalhes que o adversário vai colocando. Não são as grandes ideias que o adversário muda, naturalmente, porque essas demoram tempo a preparar, mas os pequenos detalhes. Nós jogámos com o Sassuolo, em que jogava sempre com um avançado, alas ou por dentro ou por fora, mas jogava sempre com os alas ou por dentro ou por fora, construía a 3 ou construía a 4 com o lateral bloqueado ou lateral baixo, a 4 com os dois laterais baixos ou com um bloqueado. Chegou ao nosso jogo, pela primeira vez jogou sem avançado. Então jogou com mais um jogador entre linhas. E a nós cabe-nos, ok, preparar a nossa equipa rapidamente com as pedras no quadro para saber como defender aquilo, saber como atacar os outros pontos que eles também vão ter para ser atacados. E temos pouco tempo para fazer isso, porque sabemos a constituição da equipa e vamos preparar isto. São ali poucos minutos. A nossa cabeça tem que estar com uma clareza muito grande para conseguir ter isto, e só esta experiência já de muitas
muitos jogos em que isto aconteceu também é que nos dá isso, porque sem passar pelas coisas é difícil de nós estarmos preparados. Mas aqui em Itália é uma constante em muitas equipas. Thiago, Isso é um detalhe que me chama a atenção, Gustavo, perdão por te interromper. diga, por favor. A respeito da importância de você disputar muitos jogos, né? Porque aí você vai criando uma identidade também, não só dentro do seu modelo de jogo, mas também preparando a equipe contra diferentes ideias de jogo, né? Então, que nem o Nuno falou, existem sempre particularidades que vão mudando de um jogo para o outro, de acordo com o adversário, e o atleta também vai se adaptando e criando uma memória tática, uma memória de como se comportar quando encontra aquele cenário. Isso só o tempo e a repetição de muitos jogos, né, que vai construindo essa característica. Eu não sei se o professor concorda comigo, professor Nuno, e até gera uma dúvida, né, quando eu falo um pouquinho sobre isso, que é a mistura, muitas vezes, da ideia de convicção, né, manter as ideias do seu modelo de jogo, mas com as configurações estratégicas de acordo com o adversário. O que você pensa sobre isso, professor? Como muda a estratégia de acordo do adversário dentro do seu modelo de jogo? Isso é algo presente sempre ou varia pouco? Eu falei na quarentena da bola, que também tem a Quest a patrocinar em Portugal. Está interessante para quem quiser ir lá ver, porque tem muitos treinadores muito conceituados, outros menos, mas com muito conhecimento, e está muito interessante ouvir todos os treinadores. E falei sobre isso. E a minha opinião é esta: nós não podemos confundir nuances táticas ou mudanças estratégicas com mudar muita coisa. São coisas diferentes. O meu adversário vai-me pressionar alto e eu tenho que arranjar uma nuance estratégica para tentar impedir a pressão do adversário, movendo os meus jogadores para sítios onde eles tenham mais dificuldade de pressionar. Isto é uma mudança estratégica. Se o meu adversário for pressionar alto e eu que quero jogar curto, começar a bater só bola longa, sem preparar sequer a bola longa, isto é uma mudança um pouco mais radical e é mais difícil de correr bem. Porque a equipa está preparada numa coisa e de repente começa a bater longo, não está normalmente preparada para aquilo. Os jogadores, nós treinamos para jogar de determinada forma, não quer dizer que não possa acontecer, mas temos que as preparar. Os jogadores têm que saber o que é que vai acontecer. Se eu quero jogar longo, eu tenho que colocar os outros jogadores a serem apoio rápido àquele jogador que vai receber uma bola longa. Não é uma crítica para quem joga longo, só tenho que preparar aquilo para o que eu quero que aconteça. E esta noção de estratégia em que os adversários nos fazem determinadas coisas e nós também temos que nos adaptar, lá está, estrategicamente, é os detalhes. Se nos pressionam com os alas quando construímos a 3, como é que fazemos? Bloqueamos? Não. Temos que arranjar uma estratégia em que a gente, se calhar, baixa mais um médio. Se calhar, abre um médio ao corredor. Agora, isto é preparado. Esta estratégia que é colocada em função da dificuldade que o adversário nos coloca tem que estar muito clara na nossa cabeça e já teve que ser preparada antes com a equipa, porque os jogadores não podem depois chegar e gritar para o campo: "Oh Zé, abre ali!" Isto é tudo fácil de dizer, mas o jogador não tem essa noção clara durante o jogo. Se tivermos isto trabalhado, quando dissermos ao jogador, ele já sabe o que queremos. Nós, por exemplo, eles constroem a 3 ou constroem com 2 centrais. Nós, se construir a 3, pressionamos de uma forma, se construir com 2, pressionamos de outra. Por vezes há uma mudança no próprio jogo e nós gritamos para dentro do campo: eles estão a construir a 3. Já toda a gente sabe como é que é para pressionar. É diferente, mas é trabalhado. Claro. Não é por dizer. Isso me remete também, Gustavo, à importância da base tática, né, para o atleta. Porque, por mais que haja treinamento, haja uma preparação anterior, você também conta muito com atletas que já têm uma memória tática da sua formação, né, da categoria de base, da vinda, subida aqui principal. Então, o atleta tem que vir com comportamentos também, a saber se adaptar rapidamente às circunstâncias que o jogo pede. E, ao mesmo tempo, lógico, o tempo de treinamento, né, dentro da característica da sua equipe, mais uma vez, o tempo, né? O tempo de fazer isso tudo. Há de se contar, que nem o professor falou, um pouco de sorte para que as coisas aconteçam muitas vezes no início, para até que você consiga desenvolver os comportamentos ideais. É um desafio a cada trabalho. Até, Thiago, a gente está falando de tudo isso, o seu trabalho no Atlético, eu vejo muito de tudo isso que nós estamos conversando aqui, porque até nas minhas análises sobre aquele Atlético, eu dizia que o Atlético era uma equipe sob seu comando
que se adaptava à necessidade de cada partida, tinha uma estratégia para cada partida. Era uma equipe que, quando necessário, tinha um jogo impositivo, de muita posse de bola, pressão alta sobre o adversário. Em outros jogos, uma equipe que marcava abaixo de maneira muito compacta, transições rápidas. Eu vi o seu Atlético variando bastante taticamente e nas estratégias para cada partida. Fala um pouquinho sobre o desenvolvimento do trabalho no Atlético e aí, naturalmente, também as conquistas. O Atlético tem um grande mérito, né, que não é só meu, não é só do treinador, que é uma ideia institucional muito clara do que gostaria como característica de jogo. E aí eu tive, né, por 3 anos no Atlético, um ano desses 3 na categoria sub-20, né, que me ajudou a entender muito da característica do clube, acompanhar o trabalho de outros treinadores antes de mim. E quando eu chego à equipe principal, eu já encontro uma base de trabalho desenvolvida. E aí você já consegue, através disso, né, implementar ideias ou comportamentos mais específicos, né? Você não precisa atuar sobre os grandes princípios, sobre as grandes ideias. Você pode focar mais nas questões menores do jogo, de cada fase do jogo. E eu brinco também, sempre brinquei com alguns amigos, que no final de 2019 eu podia sentar no banco, né, e observar meu time jogando, porque ele tinha capacidade, tinha lideranças dentro do próprio campo que entendiam os comportamentos. O futebol brasileiro também tem por característica encontrar adversários que não mudavam muito suas características, então você podia fazer uma análise prévia, sabia como eles iam se comportar ganhando, perdendo, empatando, né? E aí você já preparava bem a equipe durante a semana. Então, é um desenvolvimento que eu consegui fazer mais de 100 jogos no comando do Atlético, mas que antes de mim vieram outros treinadores, né? Antes de mim veio o Fernando Diniz, que trabalhou em torno de 6 meses à frente do clube, trazendo um pouco mais de coragem para aquela equipe jogar, né, de maneira pressionada, com a posse de bola na saída curta. Antes de mim tivemos o professor Fabiano Soares, antes o professor Eduardo Batista, e antes, para mim, o precursor disso, que é o professor Paulo Autuori, que também trabalhou algum tempo em Portugal. Muitos anos. Uma grande referência pessoal para mim e profissional, e que foi quem começou a pensar e o primeiro a quebrar esse muro, essa barreira, né? O bom é que o Atlético, mesmo tendo um torcedor que é atuante, que pressiona, que está presente, tem uma direção, tinha no seu presidente uma figura que sustentava o trabalho, sustentava a continuidade de maneira geral, e a partir dessa continuidade, a repetição de jogadores, uma formação também muito clara de jogadores jovens, com ideias claras que seguiam na equipe principal. Conseguimos aí colocar atletas como o Renan Lodge, como o Bruno Guimarães, atletas aí que elevaram muito tecnicamente a qualidade da equipe e que nos levaram a conquistas importantes no cenário nacional. E olha o nível que alcançaram esses 2 jogadores que você citou, né, Thiago? O Renan Lodge, hoje, um dos melhores na sua posição na lateral esquerda, jogando sob o comando de Diego Simeone nesse fortíssimo Atlético. E o Bruno Guimarães já se destacando no futebol francês, jogando pelo Lyon. Eu poderia citar o Santos mesmo, que é um goleiro de seleção brasileira. Também. Poderia citar o Léo Pereira, que é um jogador de grande qualidade técnica na saída de bola, de construção. Poderia citar outros jogadores experientes, como o Wellington, depois o Marco Ruben, que veio, né? Jogadores com capacidade, né? Que nem o Rafael Veiga, Rony. Então nós tínhamos o Nicão, jogadores com muita qualidade e força atlética também. Isso é importante. Nós tínhamos jogadores que atleticamente eram muito preparados para competir, para vencer duelos, estruturas físicas competitivas associadas a aspectos táticos e mentalmente muito fortes para competir em qualquer cenário. Já estamos entrando na reta final do nosso bate-papo, da nossa live. Já são 18h47 aqui no meu relógio, horário de Brasília. Já voou. Quando o papo é bom sobre futebol, então é que o tempo passa muito rápido. Nuno, eu queria que você abordasse 2 profissionais com quem você tem convivência, foram importantes na sua trajetória também, e que um já fez história no futebol brasileiro e outro inicia a sua trajetória por aqui. Queria que você comentasse a importância do Jorge Jesus na sua carreira e no seu encontro com o Paulo Fonseca, o início do trabalho com o Paulo Fonseca, e a amizade que você tem com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Jesus foi meu treinador no Setúbal, no Vitória de Setúbal, em Portugal, e foi treinador do Paulo Fonseca no Estrela da Amadora. E o Jesus, na altura, já trazia algumas ideias um pouco diferentes
em relação ao que era o alinhamento defensivo, em relação ao que era a zona pressionante, o controle da profundidade, e ele era rigoroso com essas questões, sobretudo do ponto de vista defensivo. Isso fez-me acabar por unir um pouco as minhas ideias com as do Paulo, porque o Paulo também apanhou o Jorge Jesus, e então, quando nós apanhamos um treinador que tem claro estas ideias e depois, naturalmente, que fica para os jogadores que isto está correto. Está correto, e quando nós começamos a falar sobre as coisas vão coincidir, o que um pensa e o outro pensa, e foi assim um pouco a nossa história de juntos, porque tínhamos um amigo comum e nós estávamos em festas juntos, não jogámos os dois como companheiros, mas estávamos em festas juntos de aniversário, e então falávamos sobre futebol e as ideias coincidiam. Penso que o elo de ligação foi aqui o Jorge Jesus. Relativamente ao Abel, o Abel é um grande amigo, um grande profissional, toda a sua equipa técnica é fantástica. Devo dizer que o Abel temos discussões, entre aspas, sobre futebol durante horas, porque quando o Abel me liga ou eu ligo para ele, fica fácil falar durante horas, e o Abel eu acho que vai ter muito sucesso em todo o lado, não só no Brasil, porque o Abel é um treinador muito competente, muito convicto, mesmo com pouco tempo para treinar, ele tenta fazer primeiro as coisas simples e começando nas simples depois vai pondo mais complexidade, e daí também chegar. É um treinador com uma leitura muito boa do jogo, é um treinador que chega, tem resultados, naturalmente que precisa, como eu dizia há pouco, um pouco da sorte no início para ter esses resultados, mas que certamente com o tempo vai crescer ainda mais nos resultados. Vai ser, eu penso, um bom treinador para os brasileiros verem treinar, porque vai acrescentar coisas interessantes. Muitos pormenores táticos, sobretudo do aspecto defensivo, do aspecto de saída para o ataque, da organização coletiva. Um treinador forte, um treinador bom para o Brasil, tal como o Jesus também foi. São treinadores que vêm acrescentar, juntamente com os bons treinadores brasileiros, que já falámos de alguns deles e que também acrescentam muito ao futebol, não só do Brasil, como no futebol mundial. Penso que os treinadores devem de olhar não para a cara do treinador que está do outro lado, mas para o que a equipa desse treinador está a fazer. Como faz, em que momentos, em que espaços, e com isso pensar pela cabeça dele para preparar exercícios para que aquilo aconteça. A questão de haver muitos jogos é uma dificuldade extra, que todos nós que estamos ao mais alto nível, no Brasil, muitos jogos, a Itália, equipas que estão nas competições europeias, muitos jogos, e que nos traz dificuldade de preparar jogos, naturalmente. Temos que, mais uma vez, ser muito claros na mensagem a passar, usar muito o vídeo para passar a mensagem, exercícios táticos com pouco deslocamento, mas com clareza para os jogadores, porque não temos como preparar jogos quando há recuperação a fazer. No dia a seguir ao jogo temos que fazer recuperação, só temos um dia por vezes para preparar a estratégia para o jogo seguinte. E essa estratégia, os jogadores ainda não recuperaram totalmente, mas temos que a fazer. Então, quase parado, nós temos que aproveitar para fazer o jogador entender os detalhes do jogo, e o vídeo também é algo que nos auxilia muito. Agora, há também a questão de toda a tecnologia que nos permite, no próprio vídeo, mostrar com imagens, com cores, com desenhos muito mais fáceis do jogador perceber, identificar os espaços, identificar as coisas mais facilmente. No meu tempo não era assim. Agora a tecnologia vem aí para servir toda a gente e tem ajudado muito toda a gente, certamente. Tiago, já agora, reta final mesmo, vamos partindo para a última pergunta já. Sobre esse intercâmbio profissional entre Brasil e Europa. Em jogadores, o Brasil segue como o maior exportador do futebol mundial. O levantamento do CIES Football Observatory mantém o Brasil como o país que mais exporta jogadores para o mundo. É o país com mais expatriados no futebol. No mercado de treinadores, a gente não tem esse mesmo intercâmbio, mas a gente vê cada vez mais o aumento de técnicos estrangeiros entrando no futebol brasileiro. Por que você acha que esse movimento contrário não é forte no Brasil?
a saída de técnicos brasileiros para a Europa. A gente sabe que no Oriente Médio, hoje mesmo saiu a notícia do Odair Hellmann, indo trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, é um movimento que existe, mas para a Europa é um movimento ainda pouco comum, apesar de alguns exemplos que o próprio Nuno já citou. Por que você acha que isso acontece hoje em dia? Olha, primeiro que eu penso que o Brasil vai continuar sendo um exportador de atletas durante muitos e muitos e muitos anos, primeiro porque vivemos num país que tem dimensões geográficas continentais, né? E o futebol é o esporte mais democrático do mundo, onde você não precisa ter ninguém para jogar, você não precisa ter um campo, você não precisa ter um gol, você não precisa ter, né, nada de estrutura física especial para jogar futebol. Basta ter uma meia, às vezes uma pedra, às vezes, né, uma bola furada. Então, o atleta, de maneira geral, a criança já nasce com a bola e se divertindo, e faz parte da cultura do brasileiro isso, e vamos continuar formando muitos jogadores por muitos anos. Penso que a formação dos treinadores, ela começa a tomar um novo rumo, e para mim a formação acadêmica é um ponto fundamental, porque vivemos durante muito tempo somente da experiência prática, da experiência empírica, e pouco da qualificação acadêmica para desenvolver ideias e trabalhos a médio e longo prazo. E, para mim, esse é o primeiro ponto, a qualificação técnica, a qualificação acadêmica dos profissionais. A partir daí, administrativamente, tínhamos sempre uma barreira, né, que é como trabalhar na Europa sem ter uma licença UEFA, né? Então, teríamos que nos deslocar para a Europa para poder fazer a licença e, assim, estarmos aptos a trabalhar lá. E cumprir todas as etapas da licença requer muito tempo. Teríamos que morar, viver lá. Hoje, com a licença da CBF Pro, você já tem a competência de equiparação de licenças. A única diferença é que você, no Brasil, além da licença Pro, você tem que ter 5 anos dirigindo na primeira divisão do país, né? A partir daí, você pode exercer a profissão na Europa. Então, acho que isso é um fator que vai colaborar também para que haja uma influência, uma presença de treinadores não só brasileiros, mas também outros treinadores, mais treinadores sul-americanos também, trabalhando na Europa, porque não enxergo o futebol como algo próprio do Brasil, ou da Argentina, ou de Portugal, ou da Espanha. O futebol é um fenômeno social mundial, né? E que todos nós somos proprietários e donos dessa maravilha, sabe? Então temos que entender que não existem fronteiras para o futebol, não existem barreiras, não existem nacionalidades. O Nuno concordo em tudo que o Nuno falou a respeito de que temos que não olhar para o rosto do treinador, não olhar para o passaporte do treinador, e sim olharmos para a sua equipe, para os seus comportamentos, porque ele pode nos trazer, porque cada treinador que nós enfrentamos há de ter uma preparação, e essa preparação exige que temos estudo e que, através desse jogo, a gente cresça, a gente melhore, a gente evolua, né? O desconforto faz com que a gente se sinta pressionado e instigado a competir. Eu penso que todos os profissionais que chegam no mais alto nível, nas primeiras divisões dos seus países, eles são competidores do seu DNA. Está aqui dentro, você vai competir sempre, né? A partir daí, a qualidade, um pouquinho de sorte, tudo vai conspirar para que você consiga ter as melhores oportunidades. Sem dúvida. Nuno, Thiago, já agradecendo a participação de vocês dois, de todas as pessoas que se inscreveram no site da Quest Sports e acompanharam durante toda essa hora esse excelente bate-papo de futebol, muito gostoso. Passo para vocês dois também, começando pelo Nuno, já com as considerações finais dessa hora de um excelente papo sobre futebol. É sempre um prazer enorme falar sobre futebol, passa a correr, como podemos ver. Foi um gosto muito grande estar com o Gustavo, estar com o Tiago, estar com o Quest, com toda a gente lá em casa que nos possa ter ouvido. Penso que temos muito a crescer sempre com a partilha de opiniões. Os treinadores não devem ter medo de partilhar opiniões. Todos nós crescemos uns com os outros, todos nós podemos evoluir, e não é por isso que vamos ficar mais fracos que o oponente. Não, nós temos que pensar só como crescer, como melhorar, como partilhar informação. Vou deixar aqui algo que se calhar não sei se passa assim no Brasil. Nós aqui em Itália trocamos jogos com todas as equipas, por exemplo. Na Liga dos Campeões, na Liga Europa, nós fazemos isso, trocamos jogos com as equipas todas. Há uma ou outra que não nos dá, mas mesmo assim nós damos os nossos jogos a essas equipas para que observem. Eu digo que trocamos em plano aberto, vídeo em plano aberto. Portanto, eu acho que, acima de tudo, nós devemos estar abertos para evoluir, para melhorar, não para ter receios, não para ver fantasmas, mas sim para querermos ser melhores. E para ser melhor, eu olho para as coisas como melhorar e não como
matar ali o colega que está no outro lado. Não. Como eu melhorar a minha equipa? Isso vai fazer-me ganhar se eu melhorar a minha equipa, não prejudicando o outro. Então, se pensarmos sempre nisto, ao longo da nossa vida, eu penso que é um pouco assim, não ter inveja, mas sim olhar como é que eu posso melhorar. Alguém tem um carro bom? Fantástico. Como é que eu posso ter o meu? O que é que eu tenho que fazer para ter o meu? Como é que eu posso melhorar a minha equipa? Em que aspectos? Como não estamos tão fortes nisto ou naquilo, tenho que treinar melhor isto, preparar o exercício para aquilo. O pensamento assim leva-nos ao sucesso. Eu penso que em tudo na vida, nós olhamos para nós próprios e como evoluir é o que nos faz chegar mais longe, sempre. Foi um prazer enorme e partilhar com todos vocês e conhecê-los pela primeira vez também. Muito gosto. Thiago? Muito obrigado pelo convite, a Quest, parabéns pela essa iniciativa. Obrigado, foi um grande prazer poder compartilhar, né, desse pequeno momento, né, com o professor Nuno, que a qual nunca tinha havido a oportunidade de falar antes, com você, Gustavo, né, com todos que estão aí acompanhando, né, agradeço essa oportunidade de crescimento pessoal, profissional. Quero lembrar a todos que futebol realmente é um esporte, um fenômeno social muito democrático, que permite que futebolistas, ex-futebolistas, quem nunca foi futebolista, né, tenha oportunidade de participar, basta que se tenha qualificação, muita força de vontade, muita dedicação, que o céu sempre é o limite. Então, obrigado pela oportunidade, fico sempre à disposição de vocês, um forte abraço. Também agradeço o convite da Quest e já passo a bola para você, João. Obrigado, Gustavo, obrigado, Tiago, e obrigado, Nuno. Certamente passou a correr, já foi uma hora que foi ao ar, portanto, mas tenho a certeza que foi todo o conteúdo que foi aqui abordado foi bem assimilado e foi excelente esta troca de impressões de contextos muito diferentes, mas lá está, aquilo que nos une é o mesmo, é o futebol e portanto acho que saímos todos aqui um bocadinho mais ricos do que quando começamos. Queria também pedir desculpa pelos meus problemas técnicos, isto transportando para o futebol é como treinar penaltis durante a semana, os penaltis entram todos e depois chega a hora de marcar e a bola, e há uma escorregadela ou alguma coisa que impede que a bola entre. E portanto agradecer-vos novamente. Este aqui é a primeira live desta semana do Futebol Brasil-Europa. E portanto vamos ter mais algumas lives durante a semana, à mesma hora, 18 horas do Brasil e 21 horas de Portugal, em que abordaremos outros temas que serão igualmente bem conduzidos também por outros jornalistas brasileiros e também por outros palestrantes, tanto de Portugal como do Brasil. E portanto fiquem atentos, participem. Nós pedimos desculpa, efetivamente, sei que há pessoas que gostariam de fazer perguntas, mas, como devem imaginar, é muito complicado num espaço de tempo tão curto conseguirmos chegar a toda a gente. Portanto, continuemos a seguir, porque nós estamos de malas feitas, digamos assim, para o Brasil. Queremos levar o conhecimento que temos, que não é melhor nem é pior, é diferente. Queremos levar o conhecimento europeu também para o Brasil. E, portanto, este foi o primeiro passo que demos nesse sentido. A Quest já esteve no Brasil de forma presencial. Neste momento também gostaríamos de estar, mas pelas razões que todos conhecemos, não é possível.